Uma comunicação eficaz, ela começa, sem sombra de dúvidas, com uma equipe bem estruturada. Não dá para acreditar que você vai conseguir exercer o seu trabalho político e também fazer a sua comunicação. E olha, o que eu estou falando pode gerar uma certa estranheza, tendo em vista que vocês vão ver uma crescente, na verdade, já devem estar percebendo essa crescente, principalmente nas redes sociais, daquela comunicação mais próxima, né? Dos vídeos selfies, daqueles políticos que são influenciadores. Trago aqui alguns exemplos do próprio Podemos, né? Como a gente tem aí o Gerson Pessoa, agora eleito prefeito de Osasco, o próprio Rogério Lins, que foi o seu antecessor lá em Osasco, e até exemplos de fora do nosso partido, Topázio Neto, Nicolas Ferreira e tantas outras potências políticas que têm uma comunicação próxima com o seu eleitor. Mas deixa eu te contar um segredinho. Ele só consegue fazer isso e fazer uma boa atuação política ao mesmo tempo porque a equipe dele já preparou tudo o que ele precisa fazer. Cada um daqueles movimentos foi pensado antes, roteirizado antes. E embora no último momento ele faça essa comunicação mais próxima, existe toda uma estratégia pensada ali por trás, todo um construto que foi feito não só de planejamento, mas até mesmo de estratégias de difusão. Então não se enganem, é sim importante que você esteja à frente do seu projeto de comunicação de mandato, mas principalmente que você não abra mão do seu trabalho político para fazer a sua comunicação de forma direta. A comunicação ela é uma área tão técnica quanto o processo legislativo e precisa ser exercido por profissionais. A equipe que você montar vai garantir que você tenha a comunicação mais eficiente possível e vai ser seu braço direito em relação à construção da sua confiabilidade e em relação a todos os êxitos que você vai vir a conquistar. Afinal de contas, não adianta a gente ser um baita político se a gente não conseguir comunicar para os eleitores e apoiadores o que a gente tem feito de bom. Quantos casos a gente não conhece por aí de pessoas de um mandato só, não é? Políticos que a gente até sabe que fez uma boa gestão, mas que não conseguiram comunicar. E o segredo para isso, eu repito, é ter uma boa equipe, uma equipe técnica que seja seu braço direito e que te ajude em cada uma das etapas de comunicação. Desde o planejamento, desde a melhor forma para construir um projeto de lei, por exemplo, até os melhores mecanismos para difundi-lo. Vai ser uma rede social? Vai ser uma mídia tradicional? Você deve falar isso num discurso, num carrossel, num vídeo selfie? Enfim, ouça sempre as pessoas que estarão ao seu lado. E para garantir que você tenha uma equipe eficiente, vamos enumerar aqui os cargos básicos que você precisa ter no seu gabinete. Comece com uma boa assessoria de imprensa. Ela vai ser a sua ponte com a mídia tradicional. E é extremamente importante que você tenha um bom contato com os demais jornalistas, né? É inevitável que você vai passar por notícias, vai passar por matérias e, na medida do possível, nós queremos que todas elas sejam positivas. Então, quando você tem um bom assessor de imprensa e ele garante essa boa relação com os jornalistas, o seu mandato está sempre nos holofotes. E, de preferência, ele vai estar sempre nos holofotes de uma forma positiva, né? As coisas que você conseguir produzir, as coisas que você conseguir conquistar, elas vão ser noticiadas. E esse assessor de imprensa ele vai garantir que ela seja noticiada da melhor forma possível, no melhor veículo possível, com o maior impacto que o veículo puder dar. Então não deixe de ter uma boa ponte com as mídias tradicionais. Não deixe de ter um excelente assessor de imprensa. Ele vai ser muito importante para que você esteja sob os holofotes de forma positiva. Uma outra assessoria muito relevante para você é o social media, né? Hoje a gente não pode negar o impacto das redes sociais. Então você precisa de alguém que esteja ao seu lado, transformando tudo o que você faz em conteúdo, que consiga construir um calendário editorial para suas redes sociais e que consiga tornar sua rede social algo interessante. No início desse módulo a gente citou alguns políticos de dentro e de fora do Podemos que conseguem fazer isso muito bem. E o fazem, sem sombra de dúvidas, por possuírem excelentes social medias ao seu dispor. Então, eu diria que essas são as duas funções dentro da comunicação que você precisa contratar imediatamente e que você precisa ter muito cuidado. Olha, a gente já viu algumas falhas acontecerem em mandato porque durante a campanha você acaba se afeiçoando àquela sombra, aquela pessoa que foi seu fotógrafo, aquela pessoa que te acompanhava no dia a dia e você alça ela a social media ou até assessor de imprensa. E assim, gente, é claro que toda pessoa tem um potencial a ser desenvolvido e talvez o seu sombra já tenha sido contratado durante a campanha porque você estava pensando nessas expertises dele de social media ou de assessoria de imprensa.
Mas tomem muito cuidado para que vocês não contratem uma pessoa que tem determinadas habilidades e competências para exercer essas duas funções de habilidades e competências muito específicas e extremamente técnicas. Quando a gente fala de um assessor de imprensa, a gente precisa de alguém que tenha contato com os jornalistas de fato. Não alguém que vá começar a construir isso para você, mas alguém que de preferência já tenha trabalhado em jornais, tenha saído da TV ou tenha saído de algum impresso e que tenha já uma série de relacionamentos ali que possam te ajudar a impulsionar o mandato. E da mesma forma, quando a gente fala de um social media, a gente precisa ter uma pessoa que, muito mais do que edições rápidas e ideias criativas, consiga entender o funcionamento do algoritmo das redes sociais, para que você não gaste esforços à toa. É a contratação técnica que faz com que você economize recursos. E a gente sabe que os gabinetes eles têm muitas vazões, né? Você acaba precisando honrar diversos compromissos. E a comunicação ela não pode ser relegada. Então aqui a gente está te ensinando a fazer contratações. Dito isso, você já conseguiu esses dois profissionais fundamentais, mas você ainda tem recursos, você ainda tem interesse em ir estruturando uma boa equipe, uma equipe sólida de comunicação. O próximo passo é garantir um designer gráfico. Aquela pessoa que vai conseguir trabalhar imagens, porque imagens valem muito mais do que palavras. Então, o designer gráfico ele vai conseguir diagramar bons materiais de campanha para você, ele vai conseguir criar materiais que podem ser impressos pelo seu gabinete e distribuídos a título de informação e prestação de contas, por exemplo. Mas, muito além disso, ele vai conseguir ser o braço direito daquele social media que você... Ele vai conseguir ser o braço direito daquele social media que você já contratou. E nesse momento, quando você consegue ter o designer gráfico, as suas redes elas ficam muito mais profissionais. A gente consegue identificar muito claramente aquele político que tem uma rede social profissional justamente pela construção de uma boa identidade visual, né? Pela forma como as informações elas são mostradas no feed, pela forma como a rede social ela é tratada com carinho, com zelo e com tecnicidade. Então, se você tem um bom social media e se você ainda está com recursos para alocar dentro da sua equipe de comunicação, contrate um designer gráfico. Ele vai ser aquela pessoa responsável por fazer suas diagramações, por fazer o design, tanto para materiais impressos, que serão importantes para sua visibilidade, mas também, e muito provavelmente, principalmente, para tornar suas redes sociais mais profissionais. E a gente não para por aí. Sim, a equipe de comunicação ela pode ser enxuta, mas ela também pode ser muito robusta. O que vai determinar isso é o quanto a comunicação foi relevante para a sua eleição. Se você é um candidato, por exemplo, que foi eleito pelas redes sociais, pela força da sua comunicação, não vai ser no mandato agora que você vai fraquejar justamente nesse lado, não é mesmo? Ou se você tem interesse em aumentar a sua credibilidade dentro dessas áreas, agora que você tem um recurso do gabinete, você tem essa oportunidade de aumentar o seu time. Então a gente já falou aqui do time básico, que seria o assessor de imprensa e o social media, e a gente já está aumentando esse time. A gente já falou do designer gráfico, e se você quiser ir além, profissionalizar ainda mais o seu time de comunicação, a próxima contratação que eu sugeriria é a de um redator ou copywriter. A gente sabe que a comunicação política, sobretudo, ela é muito densa, e para a população, para o nosso eleitor, para o nosso apoiador, muitas vezes ela é difícil. E a comunicação escrita, a forma como nós vamos nos expressar, tanto nas redes sociais como em todos os outros mecanismos de comunicação, muitas vezes pode gerar ou proximidade ou estranhamento e afastamento. A pessoa que vai conseguir transformar tudo aquilo que a gente constrói na política de forma clara, objetiva, palatável para o nosso eleitor, é exatamente o redator ou copywriter. Aquela pessoa que é especialista nas palavras, aquela pessoa que estudou para transformar aquilo que é complexo naquilo que é simples, entregando sempre o melhor valor em cima do que você tem produzido. Ele vai ser fundamental para suas redes sociais e ele vai ser um excelente braço direito para aquele seu assessor de imprensa, para quando você precisar escrever uma matéria, para quando você precisar escrever um material de prestação de contas e por aí vai. E por fim, para fechar o seu time de comunicação, eu te trago duas opções. E o que vai determinar qual delas você vai fazer ou se fará ambas, a determinação vem da sua estratégia e, claro, do seu recurso disponível. Mas uma boa figura para compor um time de comunicação
é o analista de dados. Aquela pessoa que ela vai ser especialista nos números do seu mandato, vai conhecer o seu mandato de cor e salteado. É aquela pessoa que também vai ser muito próxima das pesquisas, aquela pessoa que vai estar sempre atualizada nas suas causas e bandeiras, que vai estar trazendo robustez e tecnicidade para toda gama de comunicação que você vier a produzir, evitando que você caia em fake news, trazendo dados relevantes para que a sua comunicação ela se mostre sempre técnica e embasada, e fazendo um outro papel que é de extrema relevância, que é acompanhando os seus indicadores técnicos. Ou seja, aquela pessoa que domina tanto a comunicação de A a Z, tanto desde a mídia tradicional até as mídias mais modernas, que consegue entender o funcionamento de cada uma delas e através de KPIs, né, de objetivos estratégicos, através do planejamento que vocês traçarem enquanto gabinete, é aquela pessoa que vai conseguir traduzir isso também nos números. Então vai dizer, olha, vamos supor que a comunicação da última semana não foi tão bacana assim, a gente acabou perdendo 3% dos nossos seguidores. Olha só, nosso alcance ele subiu 5% quando a gente falou sobre determinado tema. O analista de dados ele vai estar ciente de tudo o que está acontecendo no seu mandato com uma visão muito única e extremamente rica para que você possa crescer. Mas essa pessoa ela precisa ser muito bem coordenada, porque o dado pelo dado não leva a lugar nenhum, mas o dado bem aplicado e gerido por um bom coordenador vai enriquecer bastante os seus resultados e com certeza a sua estratégia ela vai ser muito favorecida. E aí a gente entra na segunda opção, né, de contratação para fechar o time de comunicação, que é um bom coordenador de comunicação. Alguns gabinetes vão tê-los, outros gabinetes não os terão, mas é aquela pessoa mais sênior, de fato, aquela pessoa que já tem experiência política, sobretudo, que vem não do universo da comunicação apenas, mas já do universo político, que já esteve em outros gabinetes, que tem uma vasta experiência e que conseguirá construir junto com você e junto com as outras coordenações do seu gabinete o planejamento estratégico do que deve ser feito. Muitas vezes, um projeto de lei que você precisa protocolar, ele vem sim do seu plano de governo, mas, meu querido ou minha querida, em muitas outras vezes, aquele projeto de lei ele surge da cabeça do coordenador de comunicação, porque ele sabe que aquele protocolo ali vai te posicionar bem para o nicho político em que você atua. Ele sabe que às vezes é aquele projeto de lei que vai te fazer sair no jornal certo. Ele sabe que é aquele discurso naquele momento que vai fazer com que você esteja mais próximo do eleitor que você quer atingir ou manter. Então, para fechar o time de comunicação, eu te dou essas duas opções. E o que vai determinar a contratação aqui nesse caso são os graus de recursos que você tem, porque esses são profissionais mais seniores, né? São profissionais que costumam ser mais caros. E, claro, a sua estratégia. Sendo óbvio que se você tiver a oportunidade de montar o time completo, como nós conversamos aqui nesse módulo, sem sombra de dúvidas, a sua comunicação ela vai estar extremamente robusta e você vai ser uma pessoa que vai voar na política. Então, pessoal, nesse módulo a gente conversou um pouco sobre a estrutura básica de comunicação do seu gabinete, falando desde aquelas contratações mais fundamentais e essenciais, até, a depender da sua estratégia e recursos, um time mais robusto de comunicação. No próximo módulo a gente vai falar sobre as redes sociais. Não deixe de acompanhar. Nos vemos lá.